Voltando para falar sobre ética na segunda questão, segundo Sócrates, o grande filósofo grego, e a Grécia é o berço da humanidade, né, de muitas culturas, de muito conhecimento, e nada melhor que a própria Grécia para nos ajudar nessa aula de ética, né? Nessa aula de uma breve introdução sobre ética. É importante que nós possamos falar sobre isso, já falamos no vídeo passado, que a questão ética ela está permeada em todo o nosso dia a dia, todo o nosso convívio. Falamos um pouquinho sobre ética muitas vezes no período eleitoral, no qual estamos hoje, em Macapá no caso, mas essa discussão ética ela precisa ser trazida a todos os dias para a nossa vida pessoal, profissional, enquanto cidadão, evidentemente, mas também enquanto estudante, mas também enquanto profissional de administração, daqui a pouco, enquanto professores, enquanto profissionais da educação superior, buscar a ética todos os dias, discuti-la e procurar entendê-la, como ela de alguma forma pode nos ajudar a ser melhores, a conviver em uma sociedade. Afinal de contas, o homem não foi feito para viver isolado, né? Nós estamos experimentando isso nesse isolamento social, segundo essa doença que está assolando o mundo, né? Isolamento social, mas sabemos que nós não conseguimos viver se não for em sociedade, convivendo um com o outro. E essa arte de conviver um com o outro é que faz com que a ética ela tenha sentido na nossa vida, que ela possa nos auxiliar e possa nos trazer a reflexão como estamos tratando os outros, como estamos vivendo em sociedade, como vivemos com quem não pensa igual a gente, com quem não acredita no que nós acreditamos. Como é muito fácil, né? Você conviver e trabalhar com quem pensa igual a você. É muito fácil. É melzinho na chupeta, como digamos assim, né? Muito cômodo. Mas quando chega aquele um que não pensa igual a você, que não pensa igual a mim, como é que nós nos lidamos com isso? Né? Como é que nós buscamos esse convívio harmonioso? Eu vou falar aqui um caso de um ex-aluno meu que trabalhava numa empresa de transporte, né? Não vou falar por questão ética também, né? E ele me confessou, né? A gente sempre conversa muito, porque ele é da área de RH também, e disse: professor, eu estava numa empresa e o fulano lá do RH, eu senti que ele era de uma determinada religião X lá, né? Evangélico. E esse meu aluno, ele tem como é que eu posso dizer para vocês? As crenças dele, né? Ele pensa Deus de uma forma, e eu sempre respeitei isso dele, né? Mas ele chamou e disse: olha, eu fui demitido. Eu bati de frente com o dono, com o gerente lá do RH dessa determinada empresa, e senti que foi pela questão do meu pensamento, do meu credo, né, no meu pensamento religioso, o que eu penso sobre Deus. E aí eu fiquei pensando, digo, cara, como é que são as coisas, né? Olha o desafio para você conviver com pessoas, e lembrei agora desse assunto, né? Conviver com pessoas que não pensam igual a você. Então esse meu aluno, ele é um cara preparado, ele estudou RH, ele é preparado para estar nessa função, é alguém focado, linkado na tecnologia, sabe, tá sempre atualizado, mas isso não foi suficiente para ele permanecer na empresa. E automaticamente ele percebeu que a saída dele se deu não só por conta de não aceitar algumas coisas e não ficar calado, mas ele se deu porque realmente ele percebeu que houve uma certa barreira no que o gerente pensava de Deus, da religião, e relacionada com ele. E não batiam, né, com o mesmo pensamento.
olha o tamanho do desafio, olha o tamanho da oportunidade que esse gestor teve de ter um profissional qualificado, no meu entender, né? Eu conheço o profissional, mas por motivos pessoais, religiosos, o que ele pensava tinha que prevalecer. Não prevaleceu o profissional, prevaleceu o pessoal. E aí ele perdeu um grande profissional. Esse profissional está em outra empresa, né, buscando outras coisas, não está na área do RH, e foi uma tremenda oportunidade que ele teve de praticar, né, a tolerância, digamos assim, a quem não pensa igual a você, mas é um profissional que você precisa ter na sua empresa. E aí, de repente, ele decidiu não ter o profissional, de repente decidiu ter alguém alinhado com as questões religiosas dele e perdeu. Não é que é errado você expor a sua questão religiosa, o que você acredita, não. O que nós temos que conversar aqui e refletir sobre a pessoa que não pensa como eu. Ele não pode trabalhar no mesmo lugar que eu trabalho, por quê? E quantas pessoas não pensam igual a você, igual a mim? E nós precisamos conviver com essas pessoas. Precisamos tirar o melhor dela enquanto profissionais. E se nós pudermos ser amigos, além daquele momento lá no trabalho, se eu em algum momento tiver a oportunidade de convidar essa pessoa para conhecer o mundo que eu acredito que é religioso, enfim, qualquer outro mundo, sim, mas em primeiro lugar a questão profissional. Ser profissional nesse momento faz com que a empresa ela ganhe muitos pontos, né? E é a oportunidade que você tem de, digamos assim, praticar o momento de, digamos assim, de ética, como é o nosso tema aqui. Aí eu perguntaria, foi ético da parte dele demitir o outro funcionário porque de repente não batia com as ideias religiosas dele, que ele acreditava sobre Deus, acreditava, não acredita sobre Deus ou não. Mas enfim, um momento para nós refletirmos, né? Um pequeno caso, um caso real, que eu fiquei sabendo, que chegou até mim, pela pessoa que participou, e aí resolvi trazer isso para vocês aqui. Já na Grécia clássica, Sócrates, 470 a 399 a.C., o grande filósofo Sócrates, ele afirmava, ele fazia a seguinte afirmação: como devemos viver nossas vidas? Como? Baseado em quê? Baseado em que? Olha só essa pergunta, né? Uma pergunta, uma afirmação, na verdade uma pergunta que Sócrates faz. Afirmava que a pergunta seria o seguinte: como devemos viver nossas vidas? Era a principal questão a ser respondida pela filosofia. É um problema que a ética procura resolver, o que faz dela um assunto importantíssimo. Como devemos viver nossa vida? Do jeito que eu quero? Do jeito que me dá na cabeça? Esse jeito que me dá na cabeça pode ser dentro da empresa? Pode ser na minha casa? Eu preciso eu viver e os outros têm que se adaptar a mim? Quais são os valores e princípios que eu devo ter na minha vida para viver em sociedade? Ou para viver, para tocar minha vida pessoal, minha vida profissional, né? Então, Sócrates diz assim: como devemos viver nossas vidas? Eu já me perguntei sobre isso, você já se perguntou sobre isso, como devemos viver a nossa vida? É uma pequena frase, uma pequena pergunta que nos traz a reflexão: como devemos viver a nossa vida? Do jeito que nós queremos, a qualquer momento, fazer do nosso jeito, sem olhar para as pessoas ao redor, dar o meu jeito e de repente prejudicar as outras pessoas? Essa é a grande pergunta que a filosofia busca
trazer para a sociedade refletir. Hoje, seu campo de atuação ultrapassa os limites da filosofia. Inúmeros outros pesquisadores do conhecimento dedicam-se ao estudo. Sociólogos, psicólogos, biólogos, muitos outros profissionais desenvolvem trabalhos nesse campo. Então, a ética não está somente na filosofia. A ética deve ser buscada dentro da medicina, dentro da área do direito, dentro da área da administração. Várias ciências buscam a ética para se aprimorar, para ter um norte, para saber o que devem fazer, né? Tanto é que temos códigos de éticas de vários profissionais, do contador, o código de ética do administrador, o código de ética do médico, né? Você já ouviu falar, olha, o médico infringiu o código de ética na sua profissão, no seu fazer do dia a dia. Então, a filosofia, ela foi só o início que trouxe a reflexão da ética, mas hoje todos os profissionais, quase sem exceção, buscam trabalhar e trazer à discussão a questão ética, né, dentro da sua profissão. A questão ética no que você faz enquanto profissional vai influenciar na vida do outro, já que vivemos em sociedade. Tudo que você faz tem um reflexo positivo ou negativo. E a ética busca trazer para nós quais seriam digamos assim, esses efeitos. Qual é o efeito de um médico ser antiético? Ele afeta só aquela pessoa que foi atingida pela falta de ética dele, ou toda uma família, ou toda uma sociedade? Quando o advogado é antiético, ele prejudica só aquele processo o qual está envolvido? Ou ele prejudica ou compromete toda uma gama de profissionais que são éticos? Quando o administrador ele erra de forma ética, ou não trabalha de forma ética, ele prejudica só os que estão perto dele ou toda uma sociedade? Basta a gente ver assim, olha, todo fulano de tal é igual. Digamos, alguém de uma profissão comete um erro. E aí todo mundo, todo profissional X, digamos assim, é igual. Mas na verdade não é assim. Na verdade, um ou dois erraram, faltaram com a ética, ou tiveram uma falta grave, ou cometeram um ato gravíssimo, e todos dessa profissão foram prejudicados ou são taxados por aquele um ou dois que de repente não tiveram um comportamento, digamos assim, ético, e prejudicou toda uma sociedade. No caso, uma sociedade de administradores, no caso, uma sociedade de médicos, enfim. Então, é importante que você reflita a sua atuação enquanto administrador. Ele vai, com certeza, influenciar no que as pessoas entendem e pensam sobre todos os administradores. Né? Digamos, um aluno da Madre Teresa fez tal situação, participou de tal situação. Aquele aluno, ele pode manchar ele pode manchar toda uma imagem dos alunos, digamos, de administração, no exemplo aqui da Madre Teresa. Então, qual que nós precisamos entender? Que o nosso conviver, o nosso viver, ele de alguma forma, ele influencia numa sociedade, seja ela uma micro sociedade, uma sala de aula, ou uma macro sociedade, um bairro, um município, um estado, um país. Vamos trazer aquela máxima, todo político é ladrão, né? Que todos nós falamos, diante de tantos escândalos, tantas coisas ruins, mas é difícil encontrar um político que não seja. Pode até ser difícil, mas pode existir. Então não dá para nós colocarmos de forma generalizada,
apesar de que os exemplos são maiores negativos, mas deve ter um ou dois ou mais que não entram nessa vala comum de que todos os políticos são ladrões. O que eu quero dizer que, por causa de um ou dois, nem todos não devem pagar o preço por causa disso. Essa é a nossa reflexão. Quando você entrar para o ramo da administração, saiba que as suas ações, enquanto administrador, influenciam em uma cadeia produtiva, numa sociedade de forma geral. Buscar não está sendo antiético ou buscar fazer as coisas certas vai fazer com que você preserve a sua categoria, a categoria de administrador, preserve a categoria que você, a empresa que você está vestindo a camisa naquele momento. Então, essa é a busca, uma das buscas da ética, né? Fazer com que a gente olhe e diga: eu sou responsável por mim, mas também tudo que eu faço pode influenciar na outra pessoa. É aí por isso que Sócrates diz: como devemos viver nossas vidas. Você escolhe, eu escolho como devemos viver nossa vida. Mas temos que ter a certeza que tudo que nós fazemos existe consequências, positivas ou negativas. Valeu, gente. Essa é a nossa aula de reposição. Obrigado.